Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal, é o Projeto Clássicos. A gente vai ler em maio O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, mas hoje seria a biografia, já que fizemos no ano passado uma biografia do escritor, hoje eu vou falar desse livro aqui, que é uma biografia do pai do escritor, o Conde Negro, um grande herói. E antes de dar sequência, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Pois é, eu fiz essa biografia, mini biografia, o ano passado, que eu deixo o link aqui na descrição para vocês reverem, onde eu me dedico mesmo ao escritor. Mas hoje, para ser diferente, eu li esse livro ontem. Eu comecei essa semana rapidinho, eu já tinha esse livro aqui em casa desde 2012, mas foi ontem que eu falei, não, vou conhecer a história do Alex Dumas e contar para vocês aqui no vídeo. E para começar essa história, eu preciso explicar que existem 3 Alexandres Dumas. O primeiro é esse, o Alex Dumas, que foi general e teve um filho, Alexandre Dumas, que é o escritor do Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, que por sua vez teve um filho, também Alexandre Dumas, super criativo, né? Que escreveu A Dama das Camélias. Então, a biografia hoje é do Alex Dumas, esse general, que é filho de um tal de Antoine David de la Paletterie, mau caráter, vou sintetizar assim, nobre marquês, mas que sai da França e vai para o que é hoje conhecido como Haiti. Na época, era a colônia francesa de Saint-Domingue, onde existia uma escravidão absurda. Esse livro vai visitar a escravidão. Durante toda a história, o autor se preocupa em nos mostrar, né, o Tom Riss vai pesquisando isso e dando uma visão muito ampla do que era a escravidão, que para mim foi surpreendente. Eu tinha alguns conceitos muito brasileiros, americanos, digamos, umas ideias históricas nesse sentido, mas a França foi altamente escravagista. E o que eles fizeram no Haiti também, você vai ficar chocado quando você lê essa história. E também ele vai mostrar a amplidão disso, né? Que começa lá na Grécia, em Roma, os povos conquistados se tornavam escravos. A palavra slave do inglês vem de eslavo, pois eram os eslavos que formavam os escravos na Europa medieval, por exemplo. E por isso aí essa palavra slave. Ou seja, essa escravidão da África, ela é um pouco mais moderna, começa aí nos idos de 1700, e é isso que ele vai mostrar aqui pra gente. E a luta para quebrar isso, para reverter esse quadro e dar direitos iguais a todos os homens. Então é muito interessante essa leitura, e você vai ver a luta contra o preconceito, né? Primeiro você tem que libertar, né? Conseguir as leis que deem esses direitos iguais, e a gente tem um pouco de ideia sobre isso, mas na França não é diferente, isso me surpreendeu. Eles foram altamente escravagistas. Essa mentalidade de exploração, né? Que se tinha mesmo, né? Da França, da Inglaterra, né, de formar colônias e escravizar. Então, essa luta, e depois a luta, é claro, contra o preconceito. Começa a haver a miscigenação, e o Alex Dumas, ele é proveniente dessa miscigenação, porque o Antoine vai lá para Haiti, apronta todas, eu não vou nem contar tudo aqui, mas ele se casa com uma escrava, que eu acho que era livre, ele compra a escrava, na verdade ele compra, mas não a liberta, tem 4 filhos, vende 3 filhos e vende essa escrava. Olha isso, olha a mentalidade do ser. Ele pega o Alex Dumas e vem com ele para a França, lá quando eles tinham uns 12 anos de idade, ele vende em consignação, porque era o predileto dele para conseguir dinheiro para passagem. Aí ele recompra o filho na França. Ó o cara, é isso, tá? Por isso que eu
mau caráter, tá? Generalizei, assim, mas a história é longa, tá? É que não dá pra contar tudo pra vocês. Ele vai ser treinado numa academia e ele tem um porte físico exuberante, 1,85 m, musculoso, forte, os feitos dele nas batalhas vão ser contados, assim, principalmente pelo filho, o Alexandre Dumas, o nosso escritor, porque ele adora, o pai é o grande herói dele, mas nessa biografia o autor foi atrás de documentos que provassem, além da opinião incrível do filho, né, da idolatria do filho, que provassem tudo isso. E o cara, ele é diferenciado, ele se torna um republicano, porque aí a gente também vai mergulhar na Revolução Francesa. Outra coisa que eu aprendi, eu achava assim, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, tá, tudo bem, acabou, né? Foram anos de revolução sangrenta. Então, num primeiro momento, os contra essa república que surgia, né, o sistema republicano, digamos, são guilhotinados a rodo, assim. Posteriormente, começa o tempo do terror e tudo que eles desconfiam que não seja a favor desse sistema é guilhotinado também. É o caso do Robespierre, que vocês devem lembrar. Ele era revolucionário, mas nesse sistema do terror ele é julgado pelos seus parceiros como um cara que tem que ser guilhotinado. É uma loucura, são anos de um banho de sangue que se estende nas fronteiras também. No momento que a Europa tem uma outra configuração geopolítica, é Prússia, você vai ter outras, Nice, por exemplo, não faz parte da França e sim da Sardenha, tem uma outra configuração. E o Alex Dumas vai abandonar o pai dele, que logo morre também, não deixa nada, só dívidas e vergonha, né? É isso que ele deixa. Mas ele abandona, inclusive, o título de marquês, ele começa como soldado raso no exército, nos Dragões da Rainha, e ele vai participar ativamente da Revolução Francesa. Ele vai para uma cidadezinha que é chamada Villers-Cotterêts, que nesse momento da explosão mesmo, em 1789, né, no momento da queda da Bastilha, ele vai ficar nessa cidadezinha esperando as ordens para que lado que ele deve seguir. Ele é republicano, então ele vai permanecer, só consegue ficar vivo quem é republicano, mas ele é um autêntico republicano que luta. O apelido dele vai ser o Senhor Humanidade, porque ele pensa no próximo. Ele é um cara incrível, esse pai do Alexandre Dumas. Não é à toa que o filho fica fã dele, porque ele é demais mesmo. E você vê que o autor procura cruzar essas informações, tirar um pouco da lenda e mostrar o que de fato era. Mas ele era essa fortaleza, ele vencia batalhas, ele era heróico mesmo. E nessa cidadezinha e nessa vila, ele vai conhecer a Marie-Louise, que fica prometida em casamento caso ele suba de posto, porque como soldado raso, o pai dela falou, não dá, né? Mas assim, ele vai se tornar comandante de 40 mil homens, né? Isso muito rapidamente, porque ele mostra o talento dele, principalmente em umas incursões ali nas cordilheiras, no Mont Blanc, né? Nessa parte montanhosa, na divisa com a Áustria. Ele que veio do Haiti, calor, o cara consegue batalhar nesses picos de neve, é uma coisa assim incrível. E ele faz o nome dele, cresce e casa, logo vai ter uma filhinha, mas assim, ele fica muito tempo longe da esposa, nem sei como, eles vão ter 3 filhos, né? O terceiro é o Alexandre Dumas, o escritor, que vai ter 4 anos para conviver com o pai. Nesse meio tempo, nessa incursão aí que ele vence essa batalha nesses picos gelados, aí uma coisa incrível, um feito incrível,
o Napoleão Bonaparte aparece como um general lá em Marsella, bem no canto dele, esperando a hora de começar a aparecer. Então a revolução se estende e o Napoleão é mandado para a Itália. E o Alexandre Dumas também é escalado para ir com ele. Ele é super maltratado pelo Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte é uma figura, assim, muito estranha. Ele é um grande general, ele vai conquistando, mas ele destrói as nações, né? Na Itália, por exemplo, eles libertaram os italianos do Império Austro-Húngaro, né? Austríaco. A um preço caríssimo, eles saquearam a Itália, acabaram com a Itália. E o Alexandre Dumas não aceitava isso. Ele, como que a gente está libertando e estamos saqueando, acabando com a vida deles aqui? E imagina, ser confrontado. Então, o Napoleão não gosta do Alexandre Dumas, mente nos relatórios para os generais, porque até então ele é um general só. Os chefes dele, ele vai mentindo, e isso vai deixando o Alex Dumas bem bravo. Bom, eles vão para uma incursão no norte da África, para o Egito, onde eles são bem-sucedidos e tal. Nessa hora, o Napoleão Bonaparte já tá de olho na França toda, né? E ele volta para Paris, deixa os caras lá no norte da África e volta para um golpe onde ele vai assumir a liderança aí dessa França revolucionária, né? E na volta do Alexandre Dumas, que não tá muito bem, ele era essa fortaleza, esse homem incrível, ele começa a não se sentir muito bem ali no Egito e avisa para a esposa por carta, tudo por carta, claro, que tá voltando para casa. Só que o navio dele acaba quase naufragando e eles vão parar numa ilha pedindo socorro. Nessa ilha que infelizmente está tomada pelo exército da Santa Fé, que é o clero com o reinado de Nápoles, alguma coisa assim. Ele é preso por 2 anos. Tentam envenená-lo. Ele fica cego de um olho, surdo. Os médicos que vão tratá-lo vão torturando ele, na verdade. É um absurdo, gente. Uma coisa assim. Eu fiquei chocada com isso. Ele tem dores abdominais fortíssimas. Enfim, não é nada conclusivo, mas o próprio Alexandre Dumas imagina que seja envenenamento. Isso não fica exatamente comprovado. Mas enfim, 2 anos depois, a esposa dele se mata, assim, mandando cartas para Deus e o mundo, para recuperar o marido dela. E depois de 2 anos isso acontece, ele volta para casa, muito debilitado, mas aí ela ainda vai engravidar, aí que vai nascer o nosso escritor Alexandre Dumas. Mas ele tá enfraquecido, ele quer voltar pro exército, ele tem um guerreiro dentro dele, mas o Napoleão simplesmente o ignora, né? E ele vai definhando, aí se descobre que essas dores abdominais que ele tinha, provavelmente foi virtude desse envenenamento mesmo, mas só que é um câncer, né? Em 1805 descobrem que isso é um câncer que vai matá-lo em 1806, né? Quando o nosso escritor tinha 4 anos de idade. É uma história, gente, aqui eu fui rápida, né? Mas você vai entender também a origem da palavra esquerda e direita. Você é de esquerda, você é de direita? Foi lá na Revolução Francesa e tá a explicação aqui. Outros significados a gente vai entender nessa biografia muito interessante que conta a história desse herói que inspirou o Edmond Dantes, que a gente vai ler no Conde de Monte Cristo. É uma leitura muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse outro aspecto, contando um pouco mais do pai do escritor, que foi esse herói que o inspirou nessa história fantástica que a gente começa a ler hoje. Então a gente se vê novamente no vídeo intermediário no final do mês, contando o que acontece com o Conde de Monte Cristo. Então é isso, gente, e a gente se vê no próximo vídeo.